Imagine um lugar onde as mulheres não eram apenas figuras secundárias, mas pilares fundamentais de uma sociedade poderosa. Um lugar onde seu valor ia muito além do lar, onde sua voz ecoava nas decisões que moldavam o destino de um povo. Esse lugar existiu e se chamava Esparta. Enquanto o resto da Grécia Antiga relegava suas mulheres à sombra dos homens, os espartanos fizeram diferente. E não foi por acaso que se tornaram uma das civilizações mais temidas e admiradas da história. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, faça uma coisa por mim: garanta que está acompanhando este conteúdo para não perder as próximas revelações sobre como o passado pode iluminar nosso presente. E se você já apoia esse trabalho, meu agradecimento é sincero, é graças a pessoas como você que essas histórias chegam até aqui. Agora, prepare-se para conhecer um lado da Esparta que poucos contam, o das mulheres que desafiaram seu tempo e provaram que equilíbrio entre os gêneros não é fraqueza, mas força. O filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores de Atenas, não poupou críticas a Esparta. Para ele, a autonomia das mulheres espartanas era um erro grotesco, uma inversão da ordem natural que teria levado a cidade à decadência. Afinal, em sua visão, os homens nasceram para comandar, e as mulheres, para obedecer. Mas aqui está o detalhe crucial: a história não apenas desmente essa teoria como mostra o contrário. Esparta não ruiu por causa de suas mulheres, ela floresceu graças a elas. Enquanto Atenas, berço da democracia, mantinha suas cidadãs presas a afazeres domésticos e sem voz política, Esparta as empoderava. E os resultados falam por si: uma sociedade mais coesa, uma economia mais estável e um exército imbatível. Tudo começou com as reformas de Licurgo, o lendário legislador que reescreveu as regras de Esparta. Sua visão era clara: a grandeza de um povo depende da força de todos os seus membros, sem exceção. Por isso, meninas espartanas recebiam a mesma educação física rigorosa que os meninos, correndo, lutando, montando a cavalo e lançando discos. Não eram treinadas para a guerra, é verdade, mas desenvolviam corpos saudáveis e mentes aguçadas, porque Licurgo sabia: uma mãe forte gera filhos fortes. E em Esparta, ser mãe não era um destino, mas uma missão. As mulheres eram orgulhosas de seus filhos, não como propriedades, mas como herdeiros de um legado de honra. Enquanto isso, os escravos, os ilotas, cuidavam das tarefas manuais, liberando as espartanas para o que realmente importava: administrar terras, gerir negócios e garantir que suas famílias prosperassem. E falando em prosperidade, aqui está um contraste chocante: em Atenas, uma mulher era, na melhor das hipóteses, um canal para transmitir a herança do pai ao próximo herdeiro homem. O termo epikleroi, usado para filhas sem irmãos, deixava claro seu papel: meras intermediárias de riquezas. Já em Esparta, essas mesmas mulheres eram chamadas de ampatrouchoi, ou seja, donas da propriedade. Não precisavam de um homem para validar seu direito ao que era seu por nascença. Muitas se tornaram grandes latifundiárias, acumulando terras e poder. Viúvas? Nem pensem em depender da caridade. Com suas próprias terras e habilidades, elas não apenas sobreviviam como prosperavam, enquanto suas contemporâneas atenienses mal podiam sair de casa sem permissão. Mas a liberdade espartana ia muito além do econômico. Enquanto as mulheres de Atenas eram confinadas ao espaço doméstico, tecendo, criando filhos e participando, no máximo, de alguns rituais religiosos, as espartanas respiravam áreas de igualdade. Elas gerenciavam fazendas, tomavam decisões financeiras e até influenciavam a política, direta ou indiretamente. O casamento. Um acordo pragmático. O objetivo não era o romance, mas a criação de filhos saudáveis e fortes. E se o marido não cumpria seu papel, a lei permitia que a mulher buscasse outro homem para garantir descendentes robustos. Relacionamentos homossexuais, aliás, eram vistos com naturalidade, desde que fossem consensuais e não ameaçassem a estabilidade social. Em Esparta, o prazer e a realização pessoal não eram tabus, eram parte de uma vida plena. A educação espartana era um espelho dessa filosofia. Meninos e meninas cresciam sabendo que seu valor não estava no gênero, mas na contribuição para o Estado. Aos 7 anos, os garotos eram levados para viver em comunidade, onde aprendiam a arte da guerra e a disciplina férrea. As meninas, por sua vez, permaneciam com suas mães, mas não para aprender bordado. Elas treinavam seus corpos tanto quanto os irmãos, participavam de festivais e competições esportivas, e dominavam artes como a música, a poesia e a dança. Afinal,
para os espartanos, a cultura não era um luxo, era uma ferramenta para forjar caráteres nobres. As jovens recitavam versos de Safo e Alcman, poetas que celebraram a voz feminina em uma época em que poucas mulheres ousavam ser ouvidas. E não pense que essa liberdade era apenas teórica. As espartanas competiam em corridas, lutas e até em provas de lançamento de dardo, muitas vezes diante de plateias mistas. Seus coros, formados apenas por mulheres, encenavam hinos em homenagem aos deuses, mas também satirizavam homens que fugiam de suas responsabilidades sociais, como os solteirões que se recusavam a se casar. Era uma forma sutil, porém poderosa, de reforçar os valores da comunidade. Até mesmo em cerimônias agrícolas ou na inauguração de templos, eram as mulheres que muitas vezes lideravam os rituais, mostrando que sua presença era essencial em todos os aspectos da vida pública. Alguns podem torcer o nariz e dizer que comparar o passado com o presente é um erro. E tem razão, não faz sentido romantizar uma sociedade antiga como modelo absoluto. Mas há uma lição inegável aqui. Esparta provou que quando se dá às mulheres as mesmas oportunidades, seja na educação, na economia ou na participação social, toda a sociedade sai ganhando. Enquanto Atenas, com sua democracia tão celebrada, mantinha metade de sua população em silêncio, Esparta mostrou que o verdadeiro poder está na união de todos os talentos. Então, da próxima vez que alguém disser que o lugar de mulher é em casa, lembre-se das espartanas. Elas estavam em casa, sim, mas também nos campos, nos mercados, nos festivais e, acima de tudo, na linha de frente da história. E foi justamente essa combinação de força, inteligência e autonomia que fez de Esparta um nome que ecoa até hoje. E aqui está a verdade que muitos preferem ignorar: Esparta não era um paraíso de igualdade moderna, nem pretendia sê-lo. Seu sistema era complexo, por vezes brutal, e profundamente enraizado em valores que desafiam nossas noções contemporâneas de moral. Mas é justamente essa complexidade que a torna tão fascinante e tão reveladora sobre o que uma sociedade é capaz de alcançar quando rompe com os grilhões das convenções. Os espartanos não separavam o amor pelo mesmo sexo como algo anormal ou vergonhoso, porque essas categorias simplesmente não existiam em sua época. Para eles, a atração entre pessoas do mesmo gênero era tão natural quanto a heterossexualidade, um conceito que, aliás, também não tinha nome, porque não havia necessidade de rotulá-lo. Em A Vida de Licurgo, Plutarco registra que os amantes do mesmo sexo compartilhavam não apenas a cama, mas a honra e a desonra. Um nobre espartano foi multado não por ter um amante masculino, mas por escolher um parceiro demasiado efeminado, cuja voz aguda durante os jogos foi considerada uma afronta à virilidade espartana. O problema não era o desejo, mas a fraqueza, porque em Esparta, até o amor tinha que ser forte. E as mulheres? Também elas desfrutavam de liberdades que fariam corar muitas sociedades avançadas da antiguidade. Enquanto em Atenas as jovens eram casadas aos 13 ou 14 anos, ainda crianças, as espartanas aguardavam até os 18 ou 20, depois de receberem educação física e intelectual. Seus relacionamentos com outras mulheres não eram apenas tolerados, mas celebrados, afinal, a deusa Ártemis, padroeira da caça e da castidade, era frequentemente retratada cercada por um círculo de donzelas, unidas por laços que iam além da amizade. Não havia ciúme nem rivalidade, pelo contrário, quando duas mulheres se interessavam pela mesma pessoa, isso se tornava base para uma aliança, um esforço conjunto para tornar o objeto de seu afeto ainda mais virtuoso. O casamento espartano, aliás, era um ritual tão singular quanto brutal em sua simbologia. Depois que as famílias acordavam a união, o noivo raptava a noiva não por violência real, mas como parte de um teatro social que marcava a transição. Ela era levada para o novo lar, onde servas raspavam sua cabeça, vestiam-na com roupas masculinas e a deixavam sozinha em um quarto escuro. Só então o marido, ainda acostumado à vida nas barracas militares, entrava para consumar o casamento, e logo depois voltava para os quartéis. Diziam que muitos espartanos tornavam-se pais várias vezes antes mesmo de ver suas esposas à luz do dia. E as mulheres? Esperava-se que mantivessem os cabelos curtos pelo resto da vida, um gesto que, mais do que prático, reforçava sua identidade. Em Esparta, até a aparência feminina era moldada para refletir força, não submissão. Mas não se engane, por trás dessa liberdade aparente havia um propósito inegociável. As espartanas não eram libertadas por bondade, mas por necessidade. Enquanto seus maridos guerreavam, elas administravam propriedades, supervisionavam escravos e lotas, e acima de tudo, geravam filhos que perpetuariam a linhagem de guerreiros.
A maternidade não era uma escolha, era um dever sagrado. A deusa Ilítia, protetora dos partos, era tão venerada quanto Ártemis, e as mulheres espartanas orgulhavam-se de criar filhos tão indomáveis quanto elas. Quando uma ateniense perguntou a Gorgo, rainha de Esparta, por que só as espartanas dominavam a seus maridos, a resposta foi cortante: porque só nós damos à luz homens de verdade, ou seja, homens que não temiam mulheres fortes, ao contrário dos fracos de outras cidades. E essa força tinha um preço. Se um filho espartano mostrasse covardia em batalha, sua própria mãe poderia ser a primeira a condená-lo. Damatria, uma espartana, foi elogiada por matar o filho que fugiu do combate. Outra, cuja história ecoa até hoje, entregou ao filho seu escudo antes da guerra com uma ordem implacável: volte com ele, ou sobre ele. Não era crueldade, era a lógica de um sistema onde a honra valia mais que a vida. As mulheres espartanas não amamentavam seus filhos, essa tarefa ficava para as ilotas ou ama de leite. Seu tempo era dedicado a gerir terras, treinar o corpo e participar de rituais que garantissem vitórias militares e colheitas fartas. Seu vestuário, simples e funcional, o péplus curto, preso na cintura, deixando as pernas à mostra, refletia essa prioridade: nada de adornos supérfluos, nada que atrapalhasse o movimento. Até mesmo o ouro e a prata, inicialmente banidos por Licurgo por incentivarem a ganância, foram depois permitidos em joias, mas sempre com moderação. O verdadeiro luxo em Esparta não era o brilho do metal, mas a glória de um corpo saudável e uma mente disciplinada. E quanto à ideia de que as espartanas causaram a queda de Esparta, como sugeriu Aristóteles? Um mito. Seu poder econômico e social era um sintoma das contradições de um sistema que dependia demais da guerra, não a causa de seu declínio. Se Esparta caiu, não foi por suas mulheres, mas porque até mesmo a máquina de guerra mais perfeita esgota seus recursos e seus homens. Enquanto isso, as espartanas permaneceram administrando, resistindo, criando. Como sempre fizeram. Esparta atingiu o auge de seu poder mesmo após décadas de guerras ininterruptas, até que, em 371 a.C., desafiou a força de Tebas na Batalha de Leuctra. Ali, o êxito espartano desmoronou. O exército tebano, liderado pelo gênio estratégico de Epaminondas e pelo brilhante Pelópidas, esmagou as falanges espartanas com uma tática implacável. O Sacred Band, um batalhão de 150 pares de guerreiros unidos por laços indestrutíveis, dizimou 400 dos 700 hoplitas espartanos e ceifou a vida de seu próprio rei. A derrota não foi um acidente, foi uma lição de que até os inveníveis podem ser superados por mentes mais astutas. Mas os escritores gregos, antes e depois de Aristóteles, recusaram-se a aceitar o óbvio, que Epaminondas e Pelópidas simplesmente os haviam ultrapassado. Não, para eles, a culpa tinha que ser outra. E qual melhor bode expiatório do que o poder das mulheres espartanas? Afinal, admitir que um sistema militarizado falhou por suas próprias contradições era demais para o orgulho masculino. Melhor culpar as espartanas, cuja autonomia, segundo eles, teria enfraquecido o Estado até o colapso. O historiador Paul Cartlett observou que Aristóteles e seus pares, homens de mentalidade tradicional, temiam profundamente a força feminina. Um medo tão enraizado que os levou a criar mitos como o das Amazonas, guerreiras que, ao menos, tinham a decência de viver longe dos homens. Já as espartanas exerceram seu poder no próprio coração da polis, onde os homens não podiam ignorá-las. Assustados, os cronistas distorceram seus feitos, reduzindo-as a caricaturas ou omitindo seu papel por completo. Mas a verdade é inegável: em Esparta, mulheres e homens eram considerados iguais em dignidade, cada um soberano em sua esfera de influência. E, pelos relatos até dos mais hostis, as espartanas agiam com uma excelência que nenhum preconceito podia apagar. Sua força não era uma exceção, era regra. E se hoje muitos ainda torcem o nariz para celebrar o Dia Internacional da Mulher, como se fosse um privilégio em vez de uma reparação histórica, que ao menos recordemos as espartanas, mulheres que não pediram permissão para serem poderosas, mas simplesmente foram. Então, a vocês que carregam esse legado, mesmo que não usem armadura ou empunhem lanças, meu desejo é que nunca deixem de honrar sua própria força. Porque, como provou Esparta, um sistema só desaba quando subestima metade de si mesmo. E agora, como manda a tradição deste canal, nos comentários, digam: agora eu sei o verdadeiro poder das mulheres de Esparta. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Foi um prazer, como sempre.
Eu sou Oleg Cherny, e até a próxima.